Olá pessoal, você que prestou a prova hoje da GV, estamos comentando a prova de literatura. Uma prova bastante fácil, fundamentada na letra Capitu, do compositor Luiz Tati, interpretada pela Nausete. Uma letra que explicitamente estabelece uma intertextualidade com o romance Dom Casmurro. E as 5 questões de literatura exploraram a letra da música, remetendo ao contexto do romance, ao contexto e ao enredo do romance. Vale dizer que essa música foi a abertura da palestra sobre o romance Dom Casmurro, realizada pelo professor José de Nicola e organizada pelo CPV. Então você tinha elementos suficientes para acertar todas as questões. A primeira questão era de número 24. Né? O enunciado pedia para marcar a alternativa não condizente com a personagem. E as alternativas elencavam 5 personagens do romance. Né? A primeira falava do Escobar, e a afirmação é que ele se tornara amigo do Bentinho no seminário, o que de fato se deu, né? Onde os dois se conhecem. A alternativa C apontava para o aspecto marcante do comportamento do José Dias, o agregado, que era o emprego do superlativo, com o que ele pretendia, como diz, dar uma importância maior, uma afeição maior às frases, e assim ressaltar, né, a importância dele junto à família. Depois a alternativa D caracterizava a Dona Glória, que é a mãe do Bentinho, como viúva e extremamente religiosa. O que era muito fácil, porque remete ao voto dela de dar um filho à vida religiosa, como ela diz, que seria o Bentinho. A alternativa D mencionava o tio Cosme, que é um comensal que vive como um advogado viúvo dos favores da irmã, a Dona Glória. Portanto, a alternativa que deveria ser marcada, errada, não condizente, né, com o personagem, era a alternativa B, porque o personagem apontado foi o Bentinho, e as 2 primeiras referências, rico e mimado, né, tem a ver com a superproteção que ele recebeu da mãe, a riqueza, já que pertencia a uma família da elite do Brasil do Segundo Império. Porém, né, as 2 caracterizações seguintes, cheio de vivacidade e iniciativa, são falsas. Ele não é cheio de vivacidade, ao contrário, né, ele é caracterizado como o epíteto, Casmurro evidencia, pelo seu comportamento introspectivo, quieto, né, metido consigo mesmo, como ele se autodefine. E iniciativa também não é um aspecto que pode ser associado a ele, né? Já uma vez que ele é dominado bastante pela mãe, Dona Glória, e posteriormente pela esposa Capitu. Então é errado a alternativa B. Depois, a questão 25, né, falava que a letra da música do Luiz Tati preservava algumas características da Capitu machadiana. E era para identificar essas características de acordo, então, com o texto, com a letra aqui da música. Né? Alternativa correta, a letra D. Na primeira estrofe, fala-se triplamente, né, do jeitinho hábil, hábil, hábil. Então, habilidade. A segunda estrofe fala da petulância da Capitu com o seu site www.poderosa.com. Então, evidencia-se o poder. E, na sequência, a terceira estrofe da letra diz: é esse o seu modo de ser ambíguo, sábio, sábio. Então, a ambiguidade também explícita referida na alternativa D. Portanto, número 25, alternativa correta a D. Depois, a número 26 pedia para associar a ambiguidade presente nos primeiros versos do poema, diz o enunciado da questão, uma certa impropriedade vocabular, caberia mais o termo letra, né, já que se trata de uma música, pedia para identificar a ambiguidade tomada, né, por uma oposição presente nos versos iniciais. A alternativa correta é a letra C, já que na primeira estrofe fala-se do jeitinho hábil, então tem a ver com habilidade, e na estrofe seguinte, na segunda, disse, né, do site petulante, no qual ela atua poderosa.com. Então, esse poder dela dá para associar ao atrevimento. Embora, ao pé da letra, né, com rigor maior, as palavras, né, habilidade e atrevimento não estabeleçam propriamente uma oposição entre si, mas pelo contexto aqui da letra não teria outra alternativa. Então, a letra C. Depois, a questão 27 afirmava que a letra retoma a personagem Capitu do romance e que o eu lírico, na letra, a vê com os olhos do homem contemporâneo, né? Uma atualização, uma revisitação, portanto, do texto do Machado.
E, na sequência, o enunciado afirma: o poema, que é a letra, na verdade, refere-se a ela, Capitu, em outros termos como raposa e sereia. Então, pedia para marcar a alternativa em que apareciam, né, características correspondentes a estes termos raposa e sereia, que são, na verdade, duas metáforas, né? A raposa dá para ser associada facilmente ao método de agir astuto da Capitu e a sereia, né, ao encanto dela. Então, alternativa D. Finalmente, a questão 28 pedia para marcar a alternativa em que era mencionada uma estrofe na qual não aparecia nenhum termo usual da informática, ou seja, aquela que não tinha nenhum termo do jargão da informática. A alternativa correta, então, era a alternativa A. O fragmento da letra diz, então, na primeira estrofe: de um lado vem você com seu jeitinho, hábil, 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 e pronto, me conquista com seu dom. Né? Nesta primeira estrofe, como dá para perceber, não há nenhum termo específico do universo da informática. Já nas outras alternativas que estavam erradas, então, né, na segunda estrofe aparecem vários termos: site, petulante, ponto, com. Na terceira estrofe encontram-se os termos tela e no ar. E na quarta, o advérbio virtualmente. E, finalmente, na última estrofe, os substantivos vírus e site. Né? Então, a única que não apresentava nenhum vocábulo do universo e da informática era a alternativa A. Acredito que você tenha se saído muito bem, porque as questões não apresentavam, né, uma elaboração mais complexa, as respostas eram bastante explícitas no texto e remetiam também muito ao romance, que foi muito, né, batido em sala de aula e revisto na revisão também. Ok? Espero que você tenha se saído bem.